Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o ser social que lhe determina a consciência. O homem superior é impassível por natureza. Pouco interessa o que elogiem ou censurem, ele não ouve senão a voz da própria consciência. O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesma. Justiça é consciência, mas não uma consciência pessoal, é a consciência de toda a humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências, normalmente reconhecem também a voz da justiça. E lembre-se, a consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e livres na prisão. É tudo uma questão de consciência. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Técnicos do DIEESE prestam assessoria a sindicatos de Rondônia para fortalecer os trabalhadores nas negociações. Direção do Sinjur mantém as negociações com o Tribunal de Justiça em defesa dos servidores do Judiciário. Greve dos bancários completa uma semana com crescimento da adesão e sem qualquer manifestação por parte dos bancos. Sindicef faz assembleia para discutir ações judiciais e promove o Congresso Estadual dos Servidores Federais. Funcionários da CAERD aprovam em assembleia a redução da jornada de trabalho e a adoção de horário corrido a partir da próxima semana. E o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, fala sobre o pagamento da gratificação dos trabalhadores em educação estaduais e também da promessa do governo de pagar a licença-prêmio a partir de outubro. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Rondônia poderá ter em breve um escritório do DIEESE. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, um órgão que faz pesquisas aprofundadas, promove análises e dá suporte aos sindicatos na hora da negociação com os empregadores. Nesta semana, a CUT promoveu em Porto Velho um seminário com técnicos do DIEESE sobre negociações dos sindicatos de servidores públicos. O seminário foi realizado na sede do Senalba, em Porto Velho, e reuniu presidentes e diretores de sindicatos de várias categorias. Proposto pela CUT, o evento teve a finalidade de proporcionar aos sindicalistas mais conhecimentos e base para atuarem nas negociações de campanhas salariais, principalmente aos sindicatos que representam os servidores públicos. O seminário foi aberto pelo presidente da CUT Rondônia, Itamar Ferreira, com um breve relato sobre a luta dos sindicatos de servidores públicos em Rondônia. Ele falou dos embates recentes, com destaque para os que culminaram em greve, como as campanhas dos trabalhadores em educação, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários e dos servidores do Judiciário. Para o presidente da CUT, ter preparo na hora de negociar com os patrões faz toda a diferença para o sucesso de uma campanha salarial. Para ministrar uma palestra e transferir conhecimentos, foi convidada uma técnica do DIEESE de Campo Grande. Economista com pós-graduação na área, a palestrante destacou o papel do DIEESE. Além de pesquisas específicas na área econômica e administrativa, o departamento, que é mantido com recursos dos sindicatos, dá suporte individual aos sindicatos com análise de dados que servem de argumentos na hora da negociação salarial. São muitos os desafios. A gente tem uma conjuntura econômica que nesse momento em particular tem sido desfavorável ao movimento sindical. A gente tem uma composição de receitas da União, dos estados e dos municípios que tem sofrido alteração e isso, em alguns casos, acaba inviabilizando a ação do gestor público.
E a gente tem um dos principais problemas, na verdade, a minha visão particular, que eu noto no que se refere à negociação do setor público, que é a falta de uma norma legal. A gente não tem marcos legais que orientem a negociação coletiva no ambiente do setor público. Tem sido feito várias tratativas, tem sido criado canais para tentar resolver esse problema, e eu vou citar só um, por exemplo. Nós temos a resolução 51 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que ela dispõe sobre os instrumentos e sobre como deve ser conduzida a negociação coletiva no setor público. O Brasil ratificou essa convenção, só que ele não instrumentalizou, ele não disse como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil. Então, assim, o setor público tem direito à greve, mas todas as greves que o setor público comete, alguém entra na justiça e a justiça fala, olha, essa greve é ilegal. Então a gente tem esse tipo de complicador que torna a negociação no setor público, um pouco mais complicada. Nessa conjuntura, nesse aspecto, o DIEESE, ele é uma peça fundamental de apoio, de assessoria, de educação para os sindicatos, para as federações dos trabalhadores. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele justamente foi criado para suprir essa lacuna. Os sindicatos, os trabalhadores precisavam há mais de 50 anos e continuam precisando ainda hoje de um referencial teórico, de uma ajuda técnica nesses momentos de negociação, e o DIEESE está aí para ocupar esse espaço, ocupa esse espaço já na economia brasileira, e a gente tem interesse, tem expandido as nossas atividades, os nossos trabalhos e pesquisas, e a gente tem um interesse nesse sentido de também vir aqui para a Rondônia e atender o movimento sindical daqui. É importante também que os sindicatos saibam que já existe uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, a negociação já tem aqueles aspectos que nós comentamos, que é complicado na negociação do setor público, e tem sim um instrumento, tem sim uma entidade que é capaz de ajudá-los em toda essa parte de negociação coletiva, assessoria sindical, do ensino e pesquisas específicas de setor. Então o DIEESE está pronto e está disposto a contribuir, a somar e fazer esse movimento crescer e tomar um corpo melhor. Depois de prorrogar a suspensão da greve dos servidores do Poder Judiciário, o Sinjur avança nas negociações com a administração do Tribunal de Justiça. O sindicato quer garantir o reajuste do ano que vem e quer evitar que os dias parados da maior greve já realizada sejam descontados no salário dos servidores. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente do sindicato, Francisco Roque. Com relação às tratativas que têm sido feitas com relação à nossa suspensão da greve, nós temos negociado de forma contínua com a administração, e isso tem ocasionado alguns empecilhos em algumas coisas e outras tem caminhado. Então, o que pode ser dito em termos de negociação de reposição salarial, nós já estamos bem claro que o tribunal não tem condições de trazer nenhuma reposição salarial este ano, mas em contrapartida, todas as determinações em termos de trazer reposição salarial para o ano vindouro, no ano que vem, já estão estabelecidas, né? Já tem os percentuais. Participei de uma audiência pública na qual foi inseridos em um debate constante com relação a valores percentuais que serão aplicados no ano que vem, inclusive com relação ao orçamento do Judiciário. Então, nós observamos e buscamos sempre estar lá atentos para que fossem inseridos esses valores. Eles estão e serão aplicados, claro, quando forem apreciados o orçamento lá na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa nós já temos feito um trabalho já também junto aos parlamentares, vendo também a possibilidade da manutenção desses recursos, para que o servidor não seja prejudicado. Com relação a isso, está perfeito, ok. Mas nós sabemos que existem outras tratativas internas que podem beneficiar o trabalhador e que faz parte da reivindicação dos trabalhadores. Melhorias com relação a alguns auxílios, dos quais a gente está caminhando aí para essa possibilidade, e sendo que a administração deve sempre tem sido contida, porque quer se aplicar em termos de mudanças de auxílio para o ano que vem. Nós gostaríamos que fosse tudo este ano, mas para isso precisa buscar esses recursos suplementares, e isso aí já incorre numa negociação também junto ao Executivo, como nós sempre tratamos. Mas nós precisamos que a administração trouxesse para este ano.
e estamos fazendo o possível nessa questão de aplicação desses valores para o percentual dos auxílios seja feita neste ano agora, repito, neste ano. Mas tem outra questão que é bastante preocupante para os trabalhadores, e é isso que a gente tem falado, que nós temos tratado continuamente, que é a questão dos descontos na folha de pagamento do trabalhador. A greve dos bancários completou uma semana na quinta-feira, com registro de crescimento nas adesões. Agora já são mais de 100 pontos de atendimento bancário fechados em Rondônia. Depois de completar uma semana, a greve dos bancários ganhou força e adesão. O avanço na greve se deve ao silêncio dos bancos, que até agora não se manifestaram no sentido de propor uma nova rodada de negociação com o Comando Nacional dos Bancários. A categoria reivindica aumento real de salário, valorização do piso, mais contratações e fim da rotatividade, melhores condições de trabalho, mais segurança e igualdade de oportunidades. O Comando Nacional, coordenado pela Contraficute, se reuniu nesta semana em São Paulo para fazer um balanço da primeira semana de paralisação. Em Rondônia, o número de agências fechadas também aumentou. A segunda semana de greve começou com 104 pontos fechados, um percentual considerável se for comparado ao primeiro dia de greve, que teve 84 unidades no estado fechadas. A greve nacional foi deflagrada no dia 19, depois que os bancários rejeitaram em assembleia a proposta apresentada pelos bancos. Os banqueiros oferecem aumento de 6,1% e negam as demais reivindicações econômicas e sociais. A greve dos bancários tem o apoio da CUT. Diariamente, a diretoria da central acompanha os dirigentes do Sindicato dos Bancários nas manifestações que ocorrem em todas as agências. O presidente da CUT, Itamar Ferreira, criticou a postura dos bancos. Os bancos dão clara demonstração de que não se importam com os funcionários, não se importam com os seus clientes e não se importam com a sociedade. Porque em que pese a economia ter desacelerado um pouco e está se recuperando, os bancos tiveram, esse primeiro semestre, um lucro superior aos anos anteriores. Então, assim, com crise ou sem crise, os bancos estão sempre lucrando. Então, do ponto de vista financeiro, das condições de oferecer uma proposta melhor para os bancários, não há qualquer justificativa. Então, os bancos precisariam aumentar o número de funcionários para diminuir as filas, investir em segurança, porque só o ano passado 30 pessoas foram assassinadas envolvendo assalto, sendo 21 clientes, investir no funcionário para diminuir as doenças ocupacionais, o estresse do trabalho, enfim, uma série de situações. E todos os anos os bancos, de forma intransigente, se recusam a apresentar uma proposta. É inaceitável que os bancos tenham feito uma proposta de 6,1%, sendo que o Correio, que é uma empresa que não tem um lucro ínfimo em relação, um resultado positivo ínfimo em relação aos bancos, ofereceu 8% para os seus empregados, além de outros benefícios. Então, a greve continua, ela é justa, é necessária, nós sabemos que causa transtorno para os clientes, prejudica a sociedade, mas, infelizmente, todos os anos os bancários não têm outra alternativa que não seja a greve. Em Porto Velho, as concentrações da greve ocorrem na Praça do Palácio do Governo, onde o Sindicato dos Bancários montou uma estrutura com tendas. Geralmente, as mobilizações diárias começam com um café da manhã. O presidente do Sindicato dos Bancários, José Pinheiro, disse que já esperava um aumento das adesões à greve e o fechamento de mais agências. Um exemplo é o Banco da Amazônia, que funcionou no primeiro dia de greve, mas os funcionários aderiram à paralisação a partir do segundo dia. Ele considera que a união dos bancários vai fazer a diferença nas negociações, que podem ocorrer a partir deste fim de semana. Nós tivemos uma greve forte, fortalecendo todos os dias, né? Todo dia tinha uma ou duas agências. Estamos hoje com 102 agências fechadas no estado, um índice superior a 20% em igual período do ano passado. O que prova, né, a revolta da categoria com os banqueiros que até agora, no silêncio, não chamam os bancários para negociarem. Com isso, a greve está aí prejudicando inclusive a população, e a culpa toda é dos bancos, né, que não abrem um processo negocial para apresentar novas propostas para a categoria. Qual é a expectativa para a próxima semana?
Nós estamos na expectativa que os banqueiros, né, chamem a gente para negociar no final de semana, mas depende tudo dos banqueiros, porque a bola está com eles. Para negociar, nós temos que eles passem a procurar o Comando Nacional dos Bancários para que nós sentamos em mesa e negociamos aí a proposta vinda. A proposta que eles apresentaram nós rejeitamos e até agora não tem uma nova contraproposta para a categoria. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O Sindicef promove na terça-feira, dia 1º de outubro, uma Assembleia Geral na sede social em Porto Velho. E a partir de quarta-feira, acontece em Ji-Paraná o 15º Congresso dos Servidores Federais de Rondônia. Sobre esses assuntos, nós conversamos com o presidente do sindicato, Daniel Pereira. Terça-feira, dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, na nossa sede social lá na Avenida Rio de Janeiro, aqui em Porto Velho, nós estaremos promovendo uma Assembleia da entidade, uma Assembleia Geral. Nós temos vários assuntos em pauta, nós temos que deliberar algumas questões sobre o Plano Bresser do pessoal do ex-território, temos questões da GEAD que precisa ser encaminhada, tem algumas informações que nós queremos prestar a respeito de alguns processos que estão sendo movimentados pelo Sindicef, que é o caso do auxílio alimentação e da penosidade, e temos uma situação nova que o nosso escritório, que é o Fonseca e Assis, que é o escritório que presta serviço do Sindicef, está movendo, que é a possibilidade da gente pegar os planos econômicos daquelas categorias que tem, por exemplo, o ex-território que tem Bresser e Verão, de poder estender isso para os servidores que não têm. É uma iniciativa nova que está sendo adotada e nós queremos discutir isso com os nossos filiados nessa Assembleia. Lembrando que no dia 2 começa em Ji-Paraná o nosso congresso, então vai ser uma Assembleia que termina a Assembleia, a gente já vai para Ji-Paraná, para participar do congresso que será realizado entre o dia 2 e 4 de outubro. A partir de 1º de outubro, os funcionários da CAERD terão jornada de trabalho reduzida para 30 horas semanais. Com isso, eles vão trabalhar em horário corrido sem redução de salário. A mudança foi aprovada em assembleia convocada pelo Sindur. A assembleia convocada pelo Sindicato dos Urbanitários reuniu muitos funcionários da CAERD em frente à sede da empresa em Porto Velho. A pauta principal era a discussão e deliberação sobre a proposta de aditivo ao acordo coletivo da categoria. Assembleias como esta também serão realizadas nas principais cidades do interior, onde a CAERD mantém suas atividades. O presidente do Sindur, Nailor Gato, abriu a assembleia com uma saudação aos trabalhadores. Ele reafirmou o compromisso do sindicato com a categoria e garantiu que a direção do Sindur não colocaria em votação qualquer proposta que possa significar prejuízos aos trabalhadores. O primeiro a discursar foi o representante da categoria, eleito para integrar o Conselho de Administração da CAERD, José Irineu. Ele repassou informes sobre a situação da empresa e falou das atividades do Conselho. Nós temos problemas de falta de pessoal, nós temos problema de ordem logística da CAERD em todo o estado, problemas de execução do serviço, do tratamento de água, do ponto de vista de que falta funcionário, falta condições para os trabalhadores de um modo geral. Então, no interior do estado não é diferente. E o concurso público realizado na CAERD, ele dá conta de resolver alguns problemas, mas não resolve definitivamente a falta de pessoal. Porque na CAERD hoje é uma média de funcionários, uma média de idade de 50 anos. Grande parte desses servidores estão se aposentando, adquirindo a sua aposentadoria por tempo de serviço, outros por idade. Então, o concurso público dá conta, enquanto repõe funcionário, mas uma parcela significativa estão saindo
saindo em razão das suas aposentadorias. Então, a situação na CAED é de fato delicada, né? Nós estamos trabalhando o sindicato para poder apresentar sugestões para a empresa também no sentido, né, de garantir de que a CAED ela consiga caminhar com as suas próprias pernas, né, sem que precise do governo do estado, mas assim, o sindicato ele naturalmente faz o seu papel de representar os trabalhadores, mas nós não limitamos a isso, porque entendemos que a CAED é um processo de que se nós não cuidar da CAED hoje, nós não teremos possivelmente emprego amanhã. Ainda mais agora com essa situação das concessões que os prefeitos dos municípios estão lançando mão da prerrogativa que tem de que a concessão é do município para poder privatizar a CAED. Então nós temos a ameaça em todo o estado de Rondônia, temos a ameaça de que a CAED está sendo buscada através do executivo municipal a virar empresa privada. O assunto principal, o aditivo ao acordo coletivo para alterar a jornada de trabalho, foi mantido em todos os discursos. Para a direção do Sindur, a proposta de redução de jornada de trabalho sem redução de salários é boa e tem a aceitação da categoria. A redução da jornada de trabalho sem redução de salário é muito importante porque os trabalhadores vão ter uma melhor qualidade de vida, né? Vão ter mais tempo para ficar com as suas famílias, né? Vão ter mais tempo para você vê que o trânsito está um caos, né, nessa nossa cidade. Então, assim, vai ser um momento para eles ter essa vida saudável, né? Então, a jornada de trabalho também é para isso, né? Além das pessoas ficarem mais felizes, né, trabalhando, né, de economizar, de fazer economia para a empresa também, na redução de energia, de tudo, né? Então isso é muito importante, essa Assembleia hoje que vai ser deliberativa, né, para esse momento muito especial que nós estamos vivendo aqui na CAED. Devido à demanda do crescimento da empresa ao longo do tempo, e a dificuldade no decorrer dos anos, a empresa demorou muito para fazer concurso público, então um pessoal com a idade elevada. E isso ocasionou uma situação que muita gente está entrando na fase de aposentadoria. E aí tem uma dificuldade muito grande junto ao INSS para conseguir a aposentadoria, principalmente a aposentadoria especial a nível de Brasil hoje, não é a questão local do INSS aqui. Então essa demanda hoje, o pessoal tem buscado muita orientação junto ao sindicato, o sindicato tem prestado esse serviço através de orientação jurídica para que as pessoas formulem e busquem esses documentos para comprovar e dar entrada nessas demandas. Outra dificuldade também é com relação a essa questão da jornada hoje. O entendimento é que o Estado está disponibilizando essa jornada de 6 horas e a empresa, o sindicato entende que esse é o melhor caminho para se discutir, que isso gerará uma redução de custos, porque em decorrência de economia com combustível, de energia, ou seja, até da dinâmica do próprio trabalho, que é quebrada em razão da jornada, ou seja, a jornada de 8 horas hoje, ela termina sendo um problema, porque o cara chega à empresa, até ele se deslocar ao campo, ele perde muito com um trânsito caótico de Porto Velho. E ele tendo uma jornada ininterrupta de 6 horas, ele vai render muito mais e vai trazer resultados melhores, tanto para o trabalhador de qualidade de vida, como para a empresa em termos de rendimento do trabalho desse trabalhador. O secretário de Política de Saneamento Ambiental do Sindur, Wilson Lopes, detalhou a proposta de aditivo ao acordo coletivo e tirou dúvidas dos trabalhadores. Ele explicou que a proposta é reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais por 3 meses, de 1º de outubro a 31 de dezembro. Nesse período, o resultado da mudança será avaliado por uma comissão e, se for positivo, poderá ser mantido até abril, quando vence o acordo coletivo. Para adequar o funcionamento da empresa à nova situação, serão mantidos os plantões e será criado um banco de horas. Sem muita discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada quase que por unanimidade. Redução de jornada de trabalho sempre foi uma luta histórica dos trabalhadores, corresponde à qualidade de vida, né, ao melhor desempenho dele em relação à jornada, é muito importante. E também, por consequência disso, né, uma maior satisfação e também contrapartida, né, a redução de custo também, né, em relação ao custeio da empresa, o melhor atendimento. É uma luta, uma vitória já de algum tempo que se vem se discutindo isso, e aí finalmente, com a força, a determinação
determinação da companheirada, o bom senso também da direção da empresa, conseguimos obter esse êxito aí, que é muito interessante essa experiência para os trabalhadores e para a empresa. Você acha que essa jornada reduzida ela pode se prolongar por mais tempo, além do prazo estabelecido aqui na Assembleia? Ah, com certeza, nós somos muito confiantes disso, porque já temos a experiência passada, que trouxeram excelentes resultados, tá? E agora mais do que nunca. Em primeiro lugar, é um conforto para os trabalhadores, tá? Atendendo também a necessidade da empresa, buscando esse diálogo que a gente tem com a direção da empresa e a consciência de luta dos trabalhadores. Nós estamos buscando voltar a esse regime de jornada de trabalho há tempos, dialogamos bastante com a direção da empresa chegou à compreensão que nós esperávamos e os trabalhadores estão buscando isso. É um conforto, fica mais confortável os trabalhadores apresentar um resultado melhor para que a empresa tenha cada vez mais uma situação positiva daquilo que ela tem para prestar à sociedade, que é uma concessão com melhor qualidade para a saúde dos trabalhadores e da sociedade em geral do estado de Rondônia. Os trabalhadores em educação estaduais receberam o salário de setembro já com a gratificação de 7,97%. Essa gratificação é uma das conquistas da greve que durou quase 50 dias. Nenhuma outra categoria no estado teve qualquer aumento ou gratificação neste ano. Só que o governo, enquanto acerta de um lado, erra de outro. O pagamento saiu com desconto do imposto sindical por determinação da Justiça, mas o governo estornou o desconto e anunciou a devolução na conta bancária. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, explica. Ele também fala sobre a licença-prêmio em pecúnia. Na realidade, ele cumpriu o acordo, né? Saiu realmente a diferença retroativa a agosto. Algumas pessoas não vieram, né? Não sei o que aconteceu, mas se por um acaso algum dos servidores que tem direito não tiver recebido, tem que montar requerimento. Lembrando que emergencial não tem direito, aposentados também não. Então, a pessoa que, porventura, também esteja afastado por licenças médicas que recebe pela folha de pena, tem dinheiro, mas provavelmente não deverá ter vindo, porque a folha é da SEDUC. A SEDUC, quem está nativa na SEDUC, recebeu. Mas se, porventura, algum tiver tido problema, tem que entrar com requerimento. Mas ele cumpriu e veio, sim, o retroativo a agosto. Lembrando que é custeio, que a gratificação não é no vencimento. Ela vem em forma de auxílio. Porque todo mundo sabe que durante a greve nós colocamos que não tinha como dar aumento real. Então foi através de custeio, lembrando que foi a única categoria do Estado que recebeu algum benefício de salário este ano, foi a educação. Bom, aí tem a questão do imposto sindical. Como é que ficou? Qual foi o erro no pagamento do imposto sindical? O imposto sindical também é outra situação que a gente lembra aos servidores que, independente de sindicato ou não, é lei federal. O imposto sindical tinha que ser descontado em maio, um dia de trabalho por ano. Isso é independente do sindicato, é o governo federal que vai para o FAT, vai para as federações, vai então, uma vez por ano. E aí, parte vem para o sindicato, que é para a questão social. Só que no mês de maio não foi descontado, o sindicato entrou com liminar, o juiz mandou descontar no mês de setembro, e aí foi descontado no contra-cheque, 2 dias antes, o Estado fez uma folha suplementar e devolveu na conta do servidor. Lembrando que se devolver o mês que vem vai ter que fazer novamente, porque não tem nenhuma liminar suspendendo, e nós não entendemos por que o governo descontou e depois devolveu na conta do servidor. Então, só lembrando que isso é um imposto sindical, que é lei federal, que deverá vir no mês que vem, porque se não ver esse mês, no mês que vem vai ser descontado novamente. Então, só lembrando que foi estornado para o servidor. Como é que ele vai saber? Está no contra-cheque, ele tem que pegar o extrato do banco, ele vai ver que foi retornado. Vou esclarecer também que não é um novo desconto, é um desconto que não aconteceu, que deveria ter acontecido e não houve desconto. Exatamente, então vai descontar o mês que vem, que não é um novo desconto, é um desconto que é um imposto sindical que era para descontar em maio. E no mês de setembro descontou, mas o governo mesmo devolveu para o servidor via banco. E como é que fica a questão da licença-prêmio em pecúnia? A licença-prêmio nós estamos cobrando, ficou para pagar no mês de outubro, nós vamos estar sentando, porque tem que ser cumprido, né? Pagou o retroativo, agora precisa pagar o acordo da licença pecúnia, que ficou para o mês de outubro, nós vamos estar sentando e cobrando que seja cumprido o acordo. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá!
Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.